Olá! Hoje nós vamos estar abordando no Aprendendo as Escrituras com Dilma Braga sobre a importância do pensamento e da poluição espiritual. Como nós mantermos um espírito puro, livre das poluições. Nós temos no nosso país lei que, para manter tudo dentro das regras da melhor maneira possível, com o ambiente, com a poluição sonora, a água que deve ser potável, temos lei para proteger nossas águas, para proteger o ar, porque é fundamental para a nossa saúde. E o nosso espírito, o que estamos fazendo a respeito da poluição espiritual? Sendo que está escrito que só vai ver a Deus quem está de mão limpa e coração puro. E para isto, depende muito do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo, porque isto nos contamina. Então é fundamental para nossas vidas que nós venhamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Sabendo que Jesus já disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará luminoso. Mas se os olhos estão em treva, tudo está negro. Então nós temos que ter muito cuidado, sabendo que foi pelos olhos que ocorreu lá no Jardim do Éden a queda da humanidade. Quando Eva olhou para aquele fruto e desejou. Foi uma quebra de princípio. Então, no mundo espiritual, nós não devemos também quebrar princípio. Devemos seguir algumas regras. Só que hoje, no nosso contexto, a qual nós estamos vivendo hoje, nós estamos em um sistema bem complicado, que por mais que nós não buscamos sempre, a poluição ela vem ao nosso encontro. Muitas vezes nas redes sociais, nas televisão, em vários lugares da mídia, sempre vem algo assim terrível que não condiz com o nosso contexto de filho de Deus, trazendo assim a poluição. E como nos livrar disso? Nós temos que nos livrar disso, em primeiro lugar, usando a desfusão, nos desfundir desses pensamentos maléficos, dessas coisas que nos traz pensamento maligno e nos afasta da gloriosa presença de nosso Deus. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar todos os pensamentos da maldade, da imoralidade, eu não vou colocar diante dos meus olhos e nem tampouco ouvir música, frases, piada, algo que vá me deixar com o espírito poluído. Então, assim como as nossas autoridades têm leis para cuidar do ambiente e de outros que eu já citei, nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, para termos livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós não podemos chegar diante de nosso Deus com as nossas vestes sujas, vivendo de qualquer jeito, ouvindo todas as coisas, colocando tudo diante de nossos olhos. Tudo que já sabemos que não devemos como cristão, como filho de Deus. Então, nós temos o quê? Que manter a distância de tudo aquilo que nos contamina, que contamina o nosso espírito, tá? Temos que sair de dentro deste ambiente. Se nós já sabemos que aquele ambiente, ele nos prejudica a vida espiritual, nos prejudica a comunhão com Deus, traz tristeza para o Espírito Santo, nós temos que sair de dentro desta tentação. Temos que agir semelhante a José no Egito. José, quando a mulher de Potifar veio tentá-lo na sua vida sexual,
disse, deita-te comigo. José disse, não, não pecarei contra o meu Deus. Ele temeu e ele saiu correndo, por mais que as suas vestes tenham ficado nas mãos da esposa de Potifar. Então, temos que sair do ambiente poluído. Temos que sair da tentação. Temos que nos afastar de tudo aquilo que nos mancha, traz pensamento obscuro, obsceno, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e que nos deixa longe. É semelhante, assim, um cano, por exemplo, assim, a pia, começa a cair pequenas coisas. Quando você vê, está totalmente entupido aquela encanação e vai dar muito trabalho. A vida espiritual começa com pequenas coisas. Quando vê, já perdeu total comunhão, conexão com Deus. Aí começa a vir aqueles vazios, que a pessoa quer preencher com roupa nova, com novos objetos, mas ninguém e consegue preencher o vazio, colocar alguém ou coisa no lugar de Deus. Porque este vazio é do tamanho de Deus. É uma necessidade inerente a todo ser humano a ter esta comunhão com o inefável, com o transcendente, que é Deus. Hoje nós estamos vivendo no tempo oportuno, no tempo da graça, um tempo que é para nós nos aconchegarmos com Deus e tirarmos tudo aquilo que tirando tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Nós temos o quê? Que começar a olhar as coisas com a lente segundo a palavra de Deus, com a lente da santidade. Às vezes as pessoas me abordam, como assim? Não existe santo. Não existe. Mas Jesus disse que todo aquele que aceita Ele como Salvador tem a vida eterna. E para aceitar Jesus como Salvador é muito mais do que ir lá na frente com um ato religioso e dizer, Jesus, eu te aceito. Aceitar Jesus, se tornar filho de Deus, requer mudança. Mudança que começa na mente. Mudança que começa da quarta dimensão para o físico. O nosso espírito, ele tem que ser totalmente transformado, tá? Qual é a técnica para me mudar totalmente a minha postura nessa terra? Uma terra que ela é tão poluída espiritualmente, quando você menos espera, surge diante de você uma música com palavras obscenas, uma cena inadequada. E como você se livrar disso? Só existe um meio. Eu vou citar aqui a técnica, apenas 3. Olha só, a Bíblia. Temos que desenvolver a leitura bíblica todos os dias. Assim como nós tomamos café, almoçamos e jantamos para o nosso corpo ser saudável, nós temos que ler a Bíblia, tá? Nos tornar nova criatura. Aquilo que nós fazíamos no passado, está escrito que não, para não fazer mais. O que mentia, não mente. O que adulterava, não adultera. O que gostava de contar piadinha imoral, não conta mais. Porque isso vai mudando, vai transformando o seu ser interior, o seu espírito, o meu espírito. Quando nós lemos a palavra, causa impacto, tanto em nós, como no nosso espírito, e isso vai nos moldando, nos transformando para o nosso encontro com Deus. Porque aqui nessa terra, nós estamos provisoriamente. É o nosso tempo de desenvolver uma comunhão com Deus. E eu quero compartilhar em Romanos 12, versículo 2. Olha o que está dizendo. Não sede conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não pode... mas todo mundo está contando piada. Mas eu não. Todo mundo ouve música, ouve certo tipo de música
que faz apologia ao adultério, apologia da promíscua, mas você vai dizer eu não. Por quê? Porque isso polui o nosso espírito. Aí você está orando com a sua intimidade, você começa a ver aquelas cenas, começa a vir aquela música, começa a vir a tentação. O Martinho Lutero diz que a tentação é como um pássaro. Ele pode até passar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho. Então, quando a tentação vir, você tem que repreender e colocar no lugar do pensamento mal, um pensamento da palavra de Deus. E para colocar este pensamento bom, eu tenho que conhecer as Sagradas Escrituras. Muita gente enfrenta essa dificuldade. Eu não gosto de ler a Bíblia. Isto é tudo questão de começar a se degustar. Às vezes existe comida que a gente não gosta, mas com o adaptar, com o costume, com o desenrolar do tempo, você começa a perceber que é para a saúde do seu corpo. Quando você vê, você já está comendo muita folha, muito legumes. Antes você não gostava, mas agora você está desenvolvendo esse novo hábito em questão de saúde. Então, em questão também da nossa saúde espiritual, nós temos que desenvolver um novo modo de vida. Jesus disse que se conhece o fruto pela árvore e a árvore pelo fruto. A árvore má produz má fruto e a árvore boa produz bons frutos. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos contaminar, para nós não nos conformar com as coisas do mundo. A moda agora é andar todo sensual, é para andar totalmente sensual. Não faz mal, todo mundo está usando, é moda, mas isso é um tipo de poluição, porque está incitando no outro, tá? O pecado da lascívia, isto é, a poluição no olho do outro. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nos vestimos, aonde nós estamos indo. Para nossa saúde espiritual, nós temos que nos despoluir desse contexto poluído espiritualmente. Porque às vezes a pessoa diz assim, é muito difícil o seu ensinamento, é duro o seu ensinamento, ninguém consegue. Consegue, com um pouco de esforço, nós conseguimos sim. Quando o apóstolo Paulo fala renovação da mente, essa mente ela é mudada pela oração, pela leitura e reflexão da palavra de Deus, pela adoração, pela meditação sobre os feitos de Deus, conforme o Espírito Santo opera em nós. Olha só, então, nós só vamos conseguir renovar a nossa mente através da leitura bíblica, da oração, da adoração, da meditação. Outras religiões, eles passam 1 hora meditando, porque eles descobriram que quando ele se conecta consigo mesmo, ele vai saindo daquele marasmo de problema e começa a dar leveza ao espírito. Nós, como cristãos, nós devemos desenvolver uma vida de oração, de leitura bíblica e termos esse tempo de meditação. Quando você estiver meditando, vendo tudo que Deus fez na sua vida, tudo que Deus já fez na sua vida e tudo que você está esperando que Ele faça, você vai começar a entrar em um novo mundo. E você vai começar a decidir aquilo que é mal daquilo que é bom. Porque é necessário que a nossa vida aqui seja uma vida conectada com Deus, desnudada dessas poluição que contamina o nosso espírito, que pode vir pela sonora, pela visual. Nós temos que ter cuidado com o nosso momento de comunhão com Deus. Temos que renovar a nossa mente. Renovar a mente, o cristão deve pensar com sabedoria acerca de si mesmo. Então, esta é a nossa meditação de hoje. Que o Espírito Santo de Deus
o nosso Consolador, venha nos ajudar a nos desprender de toda essa poluição, que o sangue de Jesus venha nos purificar nossa mente, e que através da leitura da palavra nós venhamos nos alimentar e fortalecer o nosso espírito, e assim nós não vamos estar contaminados com a poluição espiritual, e nós vamos ficar atentos à vontade do nosso Deus. Que o Espírito Santo nos guie, nos oriente em toda a verdade. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos juntos levar as boas novas de nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém.